irmãos e irmãs, 25 de junho, quinta-feira, vamos reunidos celebrar o grande, o primeiro, maior sacrifício, atualizando aqui a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, humildes e arrependidos, supliquemos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais em vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noetã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados. E todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, no total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou o tio paterno Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram ao Senhor o vosso templo,
Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos arbutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos que nos cercam. Mas até quando, Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós a vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, Senhor Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios, para que eu proclame com dignidade o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa resistiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi grande. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, na primeira leitura do segundo livro dos Reis, aparece para nós uma cena triste, cruel, terrível, de um grande sofrimento coletivo, sobretudo. O reinado de Joaquim em Israel, naturalmente. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o povo de Deus, já estabelecido na Terra Santa, na Palestina, na Terra Prometida, já tem anos que o povo está ali, muitas décadas, mais de século até, caminhou para o mau caminho, para a infidelidade. E quando a gente caminha para a infidelidade, o resultado que está adiante nos esperando é a dificuldade. Se não for fiel, não tem possibilidade alguma de ser feliz. A felicidade é resultado, expressão da fidelidade. E o povo hebreu aqui já está infiel, já esqueceu os grandes milagres, já esqueceu os grandes sofrimentos, já esqueceu a libertação do Egito. Isso é uma vida camuflada, uma vida perversa, negativa. Vários profetas já vieram, já falaram, já alertaram, já chamaram a atenção, mas
o povo continuava no caminho da infidelidade. Chegou o ano de 587 a.C., reinava Joaquim, moço jovem, 18 anos de idade, jovem. Ele reinava e com ele tinha, ao lado dele, juntamente com ele, tinha sua mãe, lá em Jerusalém, a capital. Mas o seu reinado era terrível. A influência negativa da sua mãe era trágica, mas não era só com ele, já estava vindo de muito tempo. Mas ali a situação estava no limite. De mal em mal se constrói o desastre. E o que aconteceu? O rei da Síria, maior potência do mundo naquele tempo, capital, Babilônia, mas não é a nossa ponte alta, não. É a Babilônia lá dos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o grande centro do mundo. Nabucodonosor era o rei. Veio com o seu exército todo-poderoso, cercou a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade. Então aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. Esse sistema de ataque, ele é terrível, porque em pouco tempo a cidade vai carecer de muitas coisas. Imagine uma cidade cercada, onde ninguém entra, onde ninguém sai. A comida, o remédio, a própria água lá tão rara. Então, Nabucodonosor, em 587 a.C., sitiou, bloqueou, cercou a capital, Jerusalém. E esse cerco durou meses, 3 meses. E chega um dado momento, esse Joaquim era um patife, esse rei Joaquim era um patife. Chega num dado momento, ele resolve fazer um acordo muito ruim, muito mau, muito perverso. Pensou só nele e na mãe dele. O povo foi jogado para as traças. O povo foi desprezado. Ele não estava pensando no bem do povo, na dificuldade do povo, no sofrimento do povo, nas penúrias do povo. Não. Estava pensando nele e na mãe dele. Joaquim, rei de Israel. Sabe o que ele fez? Traidor. Ele saiu de madrugada, sozinho, atravessou a muralha da cidade. A cidade era cercada de muralha, e do lado fora das muralhas o exército inimigo cercando tudo. E foi lá negociar com Nabucodonosor. Mas negociar a sua vida, a sua salvação, negociar a sua sobreexistência, a sua sobrevivência. O povo que se dane. Ainda hoje é mais ou menos assim. O povo é que se dane. Se morrer um pouco de gente, Joaquim não está nem aí. Então percebe como é que a perversidade funciona? Um egoísmo profundo. Naquela hora, se ele fosse um homem sério, direito, honesto, patriota no bom sentido, se ele fosse um homem amante do direito e da honestidade, o que ele ia fazer? Eu fico com o povo até o fim, para ganhar ou para perder, eu estou com o povo, não abandono o povo, porque eu sou o rei do povo, eu sou o primeiro responsável. Mas não pensou nada disso, foi negociar lá de fora das muralhas com Nabucodonosor. Sabe o que Nabucodonosor fez? Prendeu ele. Chegou aqui tão arrumadinho, tão satisfeito, tão entusiasmado, veio negociar comigo, pode prender, está preso. E prendeu a mãe também. E aí pronto, a cidade ficou sem liderança, a cidade ficou sem o rei. O que aconteceu? Nabucodonosor foi pessoalmente invadir a cidade, e foi uma tragédia. Destruiu o templo de Jerusalém, construído por Salomão, roubou a riqueza do templo, saqueou o templo, prendeu todo o povo da cidade, a cidade estava cercada, e fez uma coisa que, olha, é terrível. As guerras são cruéis. Toda pessoa que tinha competência, alguma capacidade, algum talento, algum dom, foi tudo preso. 17 mil pessoas, 10 mil ferreiros
oficiais e 7.000 serralheiros e oficiais. Eram os grupos dos trabalhos. Jerusalém era a capital, era uma cidade considerável. Levou tudo para a Babilônia como escravo. E o rei foi junto com a mãe. Então, irmãos e irmãs, aqui tem para nós uma grande lição. Olha, meu irmão, minha irmã, esteja você onde estiver ouvindo aqui agora a nossa Santa Missa, nesse tempo penitencial, cruel e terrível da pandemia. Que Deus nos liberte disso logo. Tem muito líder nosso hoje assim, pelo mundo afora. Na hora do risco, na hora do perigo, na hora do desafio, foge, abandona o seu cargo, a sua tarefa, o seu cargo, a sua responsabilidade. É o mau pastor, vai defender a própria vida e deixa o rebanho jogado e abandonado, como fala o profeta Ezequiel no capítulo 34. Os pastores que engordam, se enriquecem, e o rebanho faminto e magrelo. Então percebe? Joaquim foi um bandido. Estou explicando a primeira leitura, que é um livro histórico. Estou contando a história que nós escutamos, detalhando. É um homem frágil. Para ganhar ou para perder, como eu disse, ele tinha que ficar junto com o povo. Não podia sair. Então vai acontecer que um problema muito grave, muito sério, eu vou fugir. Não, eu vou ficar. Para sobreviver ou para morrer, eu vou ficar. Porque é minha tarefa. Não é só na hora da alegria, da festa, do sucesso, do aplauso, que a gente é chefe. Não, o líder é líder toda hora, 24 horas por dia. Não é assim. Então, Jerusalém foi saqueada, o templo foi destruído, saqueado também. Nabucodonosor aproveitou tudo que podia levar e pôs tudo a caminho da Babilônia. E quem é que ele deixou para trás em Jerusalém? Os pobres, os doentes, os enfermos, os que não tinham condições, que ficaram ali, aquelas pessoas mergulhadas numa crise cruel, a cidade abandonada, destruída, o templo destruído, saqueado, doentes, velhos, pobres, crianças abandonadas. Então Jerusalém virou um cenário de terra sem dono. Mas aqui eu quero destacar a covardia do rei Joaquim e da mãe que estava com ele. Não é assim. Na história da América Latina, quando os espanhóis chegaram ao México, 1519, Fernão de Magalhães, eles invadiram o México. Não houve descoberta, não. Isso é mentira da história. É invasão militar. Vieram preparados para invadir, tomar conta, riqueza, procurando riqueza. Também no Brasil não descobriu nada, já existia, tinha até gente aqui, os índios. E vieram ocupar mesmo, uma ocupação para explorar. Pois bem, então eles encontraram ali uma grande civilização chamada Azteca. Mais para baixo um pouquinho, na Guatemala, uma outra grande civilização chamada Maia. Mas não é da minha família, não. No Peru, uma outra grande civilização chamada Inca. Eu sei tudo de cor essas coisas. Pois é. O que eles fizeram? Saquearam. Os espanhóis armados com canhões, com armamento forte, pesado, grande, naquele tempo, dentro da proporção do tempo. Os índios avançados, evoluídos, mas não conheciam pólvora. Então eles não tinham a capacidade de resistir, porque um canhão fazia um desastre. O índio não tinha arma de fogo, o índio não conhecia pólvora. Eram muito evoluídos nos campos, os astecas no México, os maias na Guatemala. O calendário maia, que hoje ainda os indígenas da Guatemala o têm, é mais perfeito do que o nosso. O nosso tem limitação, o deles é mais superior do que o nosso. No Peru, os incas tinham arquedutos para carregar água, levar água para altas montanhas. E que hoje nós temos é bomba, diferente, mas naquele tempo, imagine, Cusco, lá no alto do Peru, lá na serra. Como é que leva água? Eles tinham arquedutos, engenharia evoluída, mas não conheciam pólvora,
não conheciam arma de fogo. O que aconteceu? Os espanhóis tomaram conta de tudo e prenderam o rei deles, dos astecas, Montezuma. Prenderam o rei e prenderam os próximos do rei e ameaçaram o rei: entregue a riqueza, entregue a mineração, entregue tudo que vocês têm guardado, ou então você vai pegar a fogueira de brasa lá. Montezuma não entregou nada não. Pegaram o Montezuma, tiraram a roupa dele, puseram ele deitar em cima das brasas. E do lado dele puseram o secretário dele. O secretário virou assim: rei, entrega, nós vamos torrar aqui, morrer queimado. Ele virou assim: eu não estou nas flores, eu estou nas brasas, eu sei o que eu estou fazendo. Morreu e não entregou. Os espanhóis fizeram tremendas covardias, terríveis covardias na conquista da América. Exterminaram povos, milhares, mataram para roubar, são ladrões. A boa parte da riqueza da Espanha foi da América, saqueada. Verdade histórica, nós temos que conhecer isso muito bem. Pois bem, então Joaquim mais ou menos a mesma coisa. Montezuma, o exemplo que eu estou dando da história do México, 1519, o que aconteceu? Ele morre queimado nas brasas, mas não fala, não trai o povo. Eles não levaram a riqueza, eles foram ter que descobrir por conta deles. Ele não entregou e não falou. Agora o Joaquim levanta e vai lá negociar. Cadeia, escravidão. E esse exílio, o segundo, o primeiro foi no Egito, 300 anos antes. Esse aqui, o segundo, é chamado no estudo bíblico cativeiro da Babilônia. Durou 70 anos. Daqui 70 anos o rei Dario vai dar a licença que eles podem voltar para Jerusalém. Depois de 70 anos, o rei Dario vai dar esse decreto de autorização. Vocês agora podem voltar. Mas voltar quem? Depois de 70 anos. Os velhos, os doentes, os pobres. O restante morreu. Então o povo fez de volta. E aí o Salmo fala, canta bonito. O Salmo é poesia de Davi, não? Mas o Salmo fala bonito. Os nossos adversários nos pediram: cantai para nós as canções do vosso povo. Mas como haveria eu de cantar as canções do povo, que minha mão direita fique seca se eu for pegar a harpa para cantar a glória na hora do sofrimento e da derrota? Só sei de cor. Então percebe? Joaquim está lá na frente do desastre. Então o líder, seja ele qual for a missão dele, a tarefa dele, o que ele tem que fazer? É servidor do povo. Ele tem que ser o primeiro a morrer se for preciso, como Montezuma. Eu contei a história dos astecas do México. Depois os espanhóis tomaram conta de tudo, com armamento militar, com canhões, tudo muito elementar, olhando hoje, mas para eles, os astecas não tinham armas, eles não conheciam pólvora, a briga era corporal, sem proporção. Mas entendem? A questão da consciência de um líder. Líder não pode mentir, líder não pode enganar, líder não pode tapear, líder tem que ter só uma palavra. Líder 24 horas por dia. Líder não tem fim de semana e nem feriado, porque no fim de semana, no feriado, pode ser que tenha alguém precisando. Ele é líder, ele tem que estar de plantão ali. Ou então deixa alguém por ele com capacidade de resolver o que for necessário. Mas nós estamos criando a mentalidade e, Nossa Senhora, os nossos líderes estão virando pequenos deuses. Um carro bom para andar, chique, palácios para morar, salários bons, viagens pagas, e etc. Então percebem? Nas grandes capitais do Brasil, os palácios, as construções, os monumentos, quanto gasta para manter aquilo, para fazer funcionar aquilo? Vocês sabem quantas empregadas tem no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte? 32. 32 funcionários por conta da cozinha do palácio.
Já pensaram que isso significa salário, encargos sociais? Então, nós precisamos ter consciência que o líder não é para ter regalia, para ter prestígio, não, ele é para liderar o serviço da vida, da dignidade. É isso. Nós temos uma mentalidade muito polêmica, muito complicada. Qualquer capital do Brasil, por exemplo, tem um palácio disso, palácio daquilo, palácio daquilo. Em Brasília tem um palácio do governo mora, Alvorada. Tem um palácio do governo despacha, Planalto. E tem um palácio na zona de Brasília, um grande palácio, chamado Grande do Torto, onde o governo passa os feriados para descansar. Quem é que paga tudo isso? Quem financia tudo isso? O povo, que não tem nem vacina contra o coronavírus. Então, entendem? Como é que há um descompasso, há uma coisa furada, que a gente às vezes quer ficar aí sustentando, mantendo. Então, pensar numa viabilidade de um governo sério, transparente, um governo, seja em qualquer nível. Essas coisas deviam ser proibidas até. Um salário justo, honesto, tudo bem, mas não é possível. Mas é mais ou menos como Joaquim: vou defender a minha vida e a minha mãe, o resto do povo de Jerusalém, que se dane. Não. Nós somos pastores para dar a vida pelo rebanho, e não viver do rebanho. Não viver do rebanho. Então, irmãos e irmãs, pensemos muito na lição do segundo livro dos Reis, primeira leitura da missa de hoje, dia 25 de junho. O líder não é para abandonar o povo, não é para trair o povo, não é para mentir para o povo, não é para iludir o povo, não é para enganar o povo. O líder é para servir o povo. Servir. E ganha para isso, não é dado, e ganha bem. Em qualquer lugar do mundo ganha bem. Então, irmãos e irmãs, pensemos nisso. E agora preparemos nossas oferendas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou de assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho, que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Que o coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse santo sacrifício, para a honra e glória do vosso nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom, é nosso dever e salvação dar-vos graças continuamente, em todo tempo e lugar, Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso irmão e Senhor.
Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores com toda a Igreja, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, depois o entregou aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, para vos louvar e servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza e os ministros que servem o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos irmãos e das irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, São José, esposo de Maria, e todos os que neste mundo souberam amar e servir Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos rezar pedindo a Deus clemência, misericórdia, para que esse tempo tão desafiador cesse rapidamente e possamos, sãos e salvos, regressar, retornar à dignidade da vida comum, normal. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me fazer sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Fazei, Senhor, que conservemos no coração puro o que nossa boca recebeu e que este alimento temporal sirva para nós de remédio eterno. Amém. Irmão e irmã, faça então agora, com simplicidade de coração, a sua comunhão espiritual. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente celebramos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então, a próxima missa, dia 28, domingo, dia de São Pedro de São Paulo. Então, vamos celebrar dia 28, domingo, dia de São Pedro de São Paulo, o dia do Papa. Então, a próxima missa, domingo, 7 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.